Gente, o vídeo hoje é dando adeus definitivo pro apartamento. É um misto de emoção, de verdade. Eu sou muito chorona, né? Quase todos os meus vídeos eu começo a chorar. Tô tentando ainda descobrir o sentimento que eu tô sentindo, tá? Vídeo de despedida é meio estranho, né? Falar vídeo de despedida do apartamento, ou sei lá, da casa onde eu morei. É doido porque assim, aqui eu vivi muita coisa, sabe? Que foi o sonho de ter um apartamento, que é uma coisa que eu sonhava desde de criança. Criança assim, né? Adolescente. Eu sempre quis morar num apartamento e glória a Deus que um dia eu pude. E esse apartamento eu conquistei com outra pessoa e eu já falei sobre isso no vídeo anterior. Mas eu sei como... Eu posso falar com propriedade que houve muito mais esforço da minha parte, porque eu vivi naquele turbilhão de sentimentos naquela época e... era um saco. Enfim, consegui comprar esse apartamento. O sonho se realizou, mas muita coisa triste eu vivi aqui. Por isso que eu falo que é uma mistura. Porque era um sonho de algo muito bom. Só que também eram muitas coisas ruins que eu passei aqui. Só que aí depois eu morei sozinha aqui e aí foi muito legal. Eu morei 1 ano aqui só, tá? Com a pessoa que me ajudou a comprar esse apartamento. Mas foi 1 ano morando aqui que deixou grandes marcas. Terríveis marcas, pra falar a verdade. Mas os outros anos foi muito legal. Eu estudava, eu amava essa sacada, gente, ó. Amava. Porque, ó, dá vista direto lá pro estacionamento. Então aqui, ó como é clarinho, e já é 5 e pouco da tarde. Então eu sempre gostei do pôr do sol aqui. Eu chegava do trabalho, eu ficava aqui lendo, ou ficava assistindo alguma coisa. É um ambiente muito agradável. Eu amava as manhãs aqui também, porque ficava clarinho, na época eu fazia faculdade ainda. E aí eu ficava estudando, às vezes preparando aula, então era muito gostoso. Mas foi necessário vender ele, porque assim, eu aluguei, meu inquilino foi enviado por Deus, gente, porque ele cuida muito bem do apartamento, não é apego a coisas materiais, tá? Fica bem claro isso. Eu choro porque eu sinto que tá se encerrando tudo mesmo. E até o fato do meu inquilino ir embora, que é meio que pra encerrar de vez. Porque eu acho que se o novo comprador tivesse comprado para locação e o meu inquilino continuasse, toda vez que eu visse o meu inquilino
vindo aqui, eu ia lembrar, né? Era o meu apartamento, né? Os meus móveis, que eu aluguei aqui na época com todos os meus móveis. Eu não queria nada daqui. E foi assim, meio resumidão, né? Eu comprei apartamento, meu ex era... Essa parte corta, tá? Eu precisei alugar um apartamento porque eu trabalhava muito. Nos meus antigos vídeos, eu nem cheguei a postar no YouTube, mas tipo, eu trabalhava em fixo, eu trabalhava em 3 lugares. Eu trabalhava na escola de manhã, trabalhava numa pastelaria à tarde, à noite eu trabalhava no Bourbon, ou revezava as ordens. Porém, sempre o fixo eram 3 lugares, fora o domingo que eu trabalhava numa loja de descartáveis. E vendia minhas coisas online, no Facebook eu vendia minhas coisas. Eu tinha uma conta no iFood, então eu revendia pastel para dona da pastelaria que eu trabalhava. Tudo isso para fazer renda extra e conseguir pagar as contas. Porque como eu comprei a parte do apartamento desse cara e era assim, muita conta, né? Eu pagava minha moto, eu pagava minha faculdade, tem as contas do gasto também, né, na casa. E aí as coisas começaram a apertar, porque assim, mesmo eu trabalhando muito, eu tava ficando desgastada e assim, trabalhar em hotel, a remuneração era muito pouco e é muito serviço. Eu trabalhava na recreação, por mais que eu ame isso, é puxado. E aí, já tinha conhecido o Johnny, graças a Deus eu já tinha conhecido o Johnny. Assim, tem um momento aí da minha vida, um ano e pouco, quase 2 anos, que às vezes eu quero também apagar na minha cabeça, porque a gente que sonha em casar, a gente é desesperada, a gente faz que nossas emoções nos controlem, tá? Porque assim, meu sonho sempre foi casar, ter filho, ter uma família. E aí você se apaixona fácil, você se ilude muito fácil, aceita qualquer coisa. Eu acabei me envolvendo com pessoas que mais me sugavam do que me ajudavam. Que assim, eu nunca quis ajuda financeira de ninguém. A minha mãe é prova, eu nunca fui pedir dinheiro pra ela, mesmo às vezes tem uma conta pra pagar. Uma vez morando aqui já, o cara da Energisa liga na portaria que tava descendo pra cortar minha luz, imagina a vergonha. Eu assim, nunca pedi nada pra ela. Então eu sempre me virei. Eu vou continuar fazendo isso. Mas assim, quando você se envolve com um cara, você pensa que ao menos ele vai te ajudar em alguma coisa, né? Vai ter senso, né? Tem umas pessoas que eu acabei me relacionando, eram pessoas sugadoras, só que eu não percebia isso. E aí, a costureira da rua, que eu nem tinha contato direito com ela, o animal levava uma calça pra ela apertar e olha lá. Ela veio uma vez e falou assim, mocinha, posso te falar uma coisa? Abre o olho com fulano, porque eu acho que ele só tá te sugando, ele fica andando com a sua moto pra cima e pra baixo e tal. E assim, eu achava que era uma intrometida, né? Mas não, ela tava abrindo meus olhos e bom se deixasse mais pessoas assim. E aí, eu me envolvi com uma pessoa e não rolou, não deu certo. Ou a pessoa te suga, ou a pessoa é infiel, porque eu passei por isso também, sabe? Então, durante o tempo que eu morei nesse apartamento, eu vivi meio que 3 fases da minha vida. A primeira fase foi quando eu comprei na planta e eu não tive
disse que eu não quero ficar falando sobre isso. Aí depois teve o processo de eu morar sozinha aqui, foi muito legal, muito gostoso. Aí depois conheci uma pessoa e não rolou, que é a pessoa que eu acho meio que me sugava. E aí acabei conhecendo outra pessoa, que é a parte da infidelidade. Se a pessoa tem falta de mulher no seu celular, não é fiel, é infiel. E fiquei bem pouquinho tempo com essas duas pessoas, eu fiquei muito pouco tempo. Mas aí, meus vídeos antigos eu sempre gravava na minha banheira, né? Deixa eu arrumar esses vídeos aqui que eu vou fazer. Como eu sempre tive crise de ansiedade, eu sempre fui muito ansiosa. Vai cair. Aí eu deixava a câmera ali enquanto eu me maquiava pra ir na igreja, quando eu estava me arrumando pra ir na aula, indo trabalhar, eu ficava conversando comigo mesma, meio que um diário. Eu ficava relatando como eu estava me sentindo. E era bom, porque a ansiedade diminuía e eu conseguia trazer luz para as emoções que eu estava sentindo, sabe? Eu conseguia analisar e como se eu visse de fora o que eu estava sentindo. Então era mais fácil para eu me autoconhecer ou ficar mais tranquila, mais calma e diminuir a minha ansiedade. Então teve esse processo, essas etapas que eu estava dizendo, que eu decidi uma vez que eu não ia querer ficar mais com ninguém, eu ia ficar de boa e ia viver para ajudar na igreja, fazer minhas coisas lá na igreja que eu gosto. Mas passando a psicóloga veio e me disse que não, que claro que eu queria sim alguém. E no tempo certo eu ia conseguir, né? Que meus sonhos, ela falando, né? Monique, não, você vai ser sim mãe um dia, você vai ter sua família. Não adianta você falar que você não quer, porque no fundo você quer. E realmente, no fundo eu sempre sonhei pela vida que eu tenho hoje com o Johnny. Eu sou muito grata a Deus por isso. Ele é um bom marido, um bom amigo, sabe? Então eu sou muito feliz com ele. Mas até chegar hoje, gente, foi tanta coisa. Eu já achei que eu não merecia, eu já achei que eu pequei demais, por isso que eu passei pelas coisas que eu passei. Tudo que vocês imaginaram já brotou nessa cabeça. Mas como no vídeo anterior, quem tem bons amigos tem tudo. Eu tenho a minha melhor amiga Kézia, que ela sempre me discipulou muito bem e trazia paz pra minha alma. Mas os vídeos é o que me ajudava, porque também não dava pra toda hora eu ficar mandando mensagem pra ela, né? Por mais que ela mandava mensagem todos os dias perguntando: moça, você tá bem? Como que tá as coisas? Ei, tá conseguindo pagar a tua conta? Como que tá? Então eu conseguia me abrir com ela. Mas às vezes é chato, né? Você não quer também ficar toda hora só reclamando, parece que nunca tem nada de bom. E assim, eu sempre vi graça e bondade de Deus em todas essas coisas. Então se eu aguentei 5 anos no meu antigo relacionamento, passando por tudo que eu passei, é porque eu ainda vi a graça de Deus até naquelas perturbações. E eu achava que Deus podia mudar a situação, mas não dependia só de mim, né? Mas aluguei, já mudando, né? Voltando pro assunto da tenda. Como as coisas começaram a ficar muito difícil financeiramente, eu precisei alugar. Deixa eu só arrumar a câmera aqui que ficou torta. Como ficou difícil, eu precisei alugar um apartamento e fui morar com a minha irmã. Graças a Deus também por isso, porque ela me deixou ficar na casa dela. E eu fiquei lá com as minhas sobrinhas, com ela, pra poder alugar um apartamento.
Mas era uma resistência, gente, porque assim, você tem a sua liberdade, né, de ter a sua casa, sozinha. E depois você ir pra casa de alguém, por mais que seja sua irmã, é meio difícil. Mas foi tempos também muito bom na casa da minha irmã, muito legal com as minhas sobrinhas. Surgiu a ideia da loja, eu ainda dava aula na escola, ainda trabalhava muito na pastelaria. Mas eu postei o apartamento, logo já apareceu um inquilino para alugar, sabe? Então foi assim, tudo muito rápido também, que não deu pra eu ficar mudando de ideia, né? E o inquilino era de outro lugar, veio pra Bragança, assim, tem cuidado tão bem no apartamento. 3 anos, gente, que ele ficou aqui. Ele sempre honrou os aluguéis. No meu casamento ele deu um presente. Eu tô sem água desde o meio-dia. E aí ele é uma boa pessoa, que Deus abençoe a vida dele. Na nova casa, porque é difícil morar num condomínio fechado, com toda a segurança, câmera, portaria. Você ir, né, pra uma casa normal assim, né? Mas creio que Deus vai cuidar dele também. E aí eu casei com o Johnny e a minha irmã teve a oportunidade de... Teve a oportunidade não, né? Porque assim, né? Apareceu um empréstimo no nome da minha mãe. Não sabemos como que foi feito esse empréstimo. Não sei, foi um rolo lá da gerente. E a minha mãe tava com uma bolada de dinheiro no nome dela. Uma bolada assim, né? Aos meus olhos, né? Era 65 mil. E tava descontando da minha mãe todo mês esse empréstimo que não foi a gente que contratou. Aí a gente deu a ideia de a minha irmã comprar esse apartamento e ela com a minha sobrinha pagarem juntas o empréstimo da minha mãe. E aí o dinheiro que ela comprasse dessa entrada nesse apartamento, né, que no caso iria pra mim essa entrada, eu iria comprar o apartamento que eu aluguei. E aqui no prédio também, porque o prédio é muito bom, eu acho muito seguro. E a minha irmã topou. E foi muito bom, sabe? Aí já desvinculou. Só que assim, como eu cuidava do aluguel, os móveis que estavam aqui ainda eram meus, né? Eu também estava administrando as coisas desse apartamento. Mas aí as coisas apertaram também pra minha irmã. Muita coisa parece que saiu do eixo. Não sei como. Deus nos abençoou muito em várias questões. Mas essa questão financeira, a gente errou em alguma coisa e começou a virar uma bola de neve. Aí minha irmã optou em colocar pra venda esse aqui. E graças a Deus vendeu. Foi aquele rolo, né, que eu contei de testemunho no vídeo anterior. E vendeu. Aí o inquilino ficou com os móveis, né? A gente vendeu pra ele mesmo os móveis aqui. E ele foi embora na sexta. E parece que ele indo embora foi muito estranho, porque eu tava querendo entender que sentimento que eu estou sentindo. Tipo, meu inquilino, ele não era meu amigo, ele era só um inquilino, né? Tipo, um bom inquilino, um bom pagador, assim, pessoa de caráter, honesta. Mas por que eu tava sentindo essa sensação de perca? Era isso que eu tava sentindo, eu até comentei com o Johnny. Eu falei, amor, é estranho porque eu tô sentindo, tipo, uma dor de perca, como se alguma coisa estivesse se desprendendo de mim. Só que é estranho, porque assim, o Denis não é nosso
amigo, nosso parente, mas eu tô sentindo como se eu estivesse perdendo alguém ou perdendo algo. Aí um dia eu pensei, nossa, mas é até estranho, né? E analisando isso, né? Porque eu penso muito, eu acabo ficando ansiosa e eu tenho um Johnny que pode me ouvir e ele não vai, glória a Deus por isso, gente, porque a melhor coisa que tem é você poder se abrir com alguém e a pessoa não te julga. E o Johnny eu posso ser totalmente aberta e às vezes eu fico até constrangida de falar alguma coisa, de ele como homem mesmo me entender errado, sabe? Mas aí eu conversando com ele, veio luz de novo, né? Para aquilo que estava meio obscuro na minha cabeça. Eu acho que essa dor de perda, porque realmente fora está encerrando tudo, como eu falei no início do vídeo. Até o fato de o inquilino ir embora, tipo, não tem mais a Monique do passado, realmente acabou, não vai existir mais os laços, né? Agora, vai encerrar a dívida da minha mãe também, que vai sair um peso na nossa cabeça. O inquilino foi embora, vai ser um novo comprador, um novo morador que vai morar aqui. Então, tudo acabou. Tudo que me trazia muita agonia, muita ansiedade, acabou. Então hoje eu sou muito grata a Deus por tudo que eu vivi, até as coisas ruins que eu vivi. Eu sou grata porque o Senhor me sustentou em todas elas. Para dar memória. Acho que dá para encerrar o vídeo. Mais uma vez agradecendo a Deus porque Ele é bom. Gente, Deus é bom. Mesmo que a gente tenha tribulação, mesmo que a gente sofra muito, Ele continua sendo bom. Ele não se esqueceu dos nossos problemas. Ele não vira os olhos, Ele não vira o rosto por aquilo que a gente sofre. Tem coisas que são nossas escolhas passar, porque a gente não tem força às vezes para sair do problema, mas até eu creio nisso, tá? É uma coisa que eu creio que até para continuar sofrendo é Deus ainda que nos sustenta, porque por nós mesmos, quantas pessoas, né, não tiram a própria vida, né, porque não aguentam mais passar por algum tipo de tribulação, né, não tem força. Mas quando a gente pede, quando a gente decide falar com o Pai e entregar a Ele os nossos problemas, porque assim eu orava muito, gente. O Johnny achou um papel que eu tinha aqui um tempo atrás, do meu passado, tipo, desde a hora que eu acordava até a hora que eu dormia, a cada uma hora eu tinha um motivo pra orar. Assim, era super religiosa, mas é porque era o que eu vivia no passado, né? Era um problema que eu enfrentava no passado e eu meio que não podia trabalhar, né? E aí eu tinha que achar alguma coisa pra fazer na casa, né? Como eu sempre fui muito apegada com Deus. E aí era o meio que eu achava para poder continuar vivendo
naquela situação que eu vivia, porque assim, meio que eu não tinha escolha, eu tinha que viver aquilo que queriam que eu vivesse. É difícil, só quem passa por relacionamento narcisista, relacionamento autoritário, sabe o que eu tô dizendo, porque assim é difícil você se abrir por inteiro. Eu acho que eu nem posso também. Mas foi bom. Foi bom enquanto durou esse apartamento. Meu trabalho não foi em vão. Todo o esforço que eu fiz pra continuar com esse apartamento, mais uma vez, não foi em vão. Porque eu tenho os vizinhos aqui que não conseguiram pagar condomínio, não conseguiram pagar a própria prestação e acabou perdendo o apartamento para leilão. Assim, cada um tem a sua dificuldade, né, gente? Não dá pra medir o esforço de cada um, né? As dificuldades é variável, né, para cada um. Mas eu louvo muito a Deus porque Ele me ajudou. E como Ele me sustentou. Que a nova pessoa que vem morar aqui seja muito feliz, que Deus abençoe a vida dela também. Que Deus prospere o trabalho dele, que ele consiga honrar com um novo financiamento, que ele possa formar uma família nessa casa, né, para poder chamar de lar. É isso. Agora é fim definitivo, oficial, e que Deus me ajude agora, né, no meu novo lar, na minha nova casa, com o meu marido, com as nossas finanças, que a gente consiga honrar, né, também nossas coisas. Que Deus abençoe o nosso ex-inquilino, né, uma pessoa tão boa, que Deus abençoe a vida dele, a família dele, o trabalho. E é isso. Foi muito bom. Toda honra, toda glória seja dada ao nosso Senhor. É isso, gente. Beijos.